eu tenho uma. Olha, eu tenho umas opiniões meio controversas, tá, sobre Bitcoin. É, primeiro, eu vou te falar o seguinte: como eu acho que Bitcoin poderia funcionar daqui a 20 anos. Tá? A gente tem um problema muito sério com as moedas fiduciárias: dólar, euro, yuan, real. Né? Até o ano de 1971, tá, um dólar ele deveria corresponder a uma certa quantidade de ouro dentro dos cofres do governo norte-americano. E até 1971, se você fosse uma outra nação, como as nações europeias, né, você poderia trocar os seus dólares por ouro físico, pegar a barra de ouro e levar para casa. Isso foi resultado do acordo de Bretton Woods, firmado no final da Segunda Guerra Mundial. Então, dos anos ali, final dos anos 40, mais ou menos, até os anos 70, os Estados Unidos prosperaram como uma economia global, o dólar se fortaleceu como a grande moeda do mundo pela força do ouro, pela força do lastro do ouro. Em 71, quando os Estados Unidos estava já aqui com a guerra do Vietnã, cara, tomando uma coça dos vietnamitas e gastando dinheiro de um jeito absurdo, as grandes nações europeias começaram a se questionar se de repente eles não estariam assim imprimindo uns dólares a mais, sabe, para financiar a guerra. Então começou um grande resgate de dólar por ouro. A França, por exemplo, logo antes, né, do fim desse lastro, a França foi até os Estados Unidos gentilmente pedir o seu ouro de volta e ela foi com um navio de guerra, cara. Olha que louco, né? E os caras chegaram perto, né, com um navio de guerra, falou: Olá, será que você poderia me devolver o ouro e eu te E, dou os dólares, né? e- Só que os caras não mandaram uma van, mané, mandaram um navio de guerra, cara. então essa conversa de chegar em Portugal com o navio e pedir para devolver o ouro vai funcionar também? Exato, então, não sei. Não tem lastro, né? Pelo menos ninguém prometeu nada. Mas os Estados Unidos prometia. Um dólar era uma nota promissória de ouro. Então, quando viu-se que se deixasse, os europeus iam pegar todo o ouro e devolver todos os dólares, o presidente Nixon fez o Nixon Shock, né? Decretou em 71 que, olha, seguinte, galera, eu sei que a gente prometeu, né, que dava para trocar dólar pelo ouro, mas é o seguinte, agora não dá mais não, tá? Não dá porque eu não quero. Pronto, acabou. Exatamente. O discurso dele, né? Ele fala: estou suspendendo temporariamente a convertibilidade do dólar para o ouro. Ele já está há 50 anos, né, nesse temporariamente. Ele nunca vai voltar. Tá? Então, o fato é, de 71 até agora, a gente vive numa economia de moedas de faz de conta. Tá? E o dólar é a maior moeda e é o maior faz de conta de todos. Então, o grande apelo do Bitcoin é: o Bitcoin não sofre do mal de ser uma moeda fiduciária. Então, para o Bitcoin prosperar, ele tem que ter características que suplantem esse mal. De 20 até 70, ou de 40 até 70, que foi, digamos assim, a era de ouro dos Estados Unidos, né, eles se beneficiaram de ter uma moeda lastreada pelo ouro, porque você tem o benefício e a mobilidade do meio de pagamento com a segurança e a estabilidade da reserva de valor. Eu acho que Bitcoin pode fazer uma coisa parecida. O pessoal fica assim: Bitcoin é reserva de valor, Bitcoin é moeda, Bitcoin. Eu acho que Bitcoin pode ser as duas coisas, cara. Se você olha para a Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin, aquilo é uma rede de pagamento. Então, o Bitcoin que mora na Lightning, ele se comporta como uma cédula, porque ele é ágil, ele é barato, ele é compacto, você passa, você divide, você transaciona. E o Bitcoin que mora na rede do Bitcoin, ele se comporta como uma reserva de valor, meio lento, meio pesadão, meio, sabe, difícil de você movimentar. Então, o Bitcoin ele pode, com a Lightning, adotar tanto o comportamento de meio de pagamento como o comportamento de reserva de valor. E se isso emplaca, então a gente consegue no Bitcoin um setup muito parecido com o dólar final de 1940 até começo dos anos 70, que é um setup que a gente viu que funciona, que as economias prosperam nesse setup. Isso vai depender, claro, da adoção. As pessoas vão ter que sentir isso dessa maneira. Não adianta eu explicar para um venezuelano que é isso, sacou? Ele vai ter que sentir isso na pele e vai ter que se beneficiar disso na vida real dele. Então, esse movimento, para mim, começaria nos países que têm moedas problemáticas, onde a população
tem acesso ao Bitcoin dessa maneira, o Bitcoin consegue, de algum jeito, por uma melhoria, um avanço tecnológico, chegar na vida dela desse jeito, e aí é tão natural que naturalmente, ela abandona a moeda fiduciária do governo dela, inflacionária, zoada, quebrada, para usar essa solução. Não porque o Satoshi, porque ela acha que descentralização é maneiro, porque tem pools de mineração, simplesmente porque aquela solução resolve a vida da pessoa como nenhuma outra resolve. Ou é isso, ou não tem futuro, tá? Não adianta você não achar que Bitcoin vai dominar o mundo pela conscientização das pessoas. Porque as pessoas não são, a maior parte das pessoas não age altruisticamente. Isso não vai acontecer só porque você explicou Bitcoin para elas. Então, o Bitcoin, para mim, tem uma característica tecnológica e econômica que pode atender a essa necessidade desde que ele consiga chegar nas pessoas desse jeito. Só que, para isso, a rede tem que continuar funcionando e a rede tem que continuar segura. O que, para mim, é hoje o principal ponto de atenção do Bitcoin. Se o Bitcoin, daqui a 20 anos, vai continuar sendo economicamente sustentável, tá? Pela questão da mineração. Esse ano, todo bear market, tá? Mas esse ano a gente viu o quê? Os mineradores ali sofrendo, cara. O cara com uma planta de ASIC gigante sofrendo para pagar as contas, porque o preço de tela não estava acompanhando. Como a cada 4 anos a gente faz o halving, a gente corta o fornecimento de novos bitcoins pela metade, então os mineradores do Bitcoin, que são os operadores da rede, são os caras que mantêm a rede segura, eles dependem de que o mercado precifique o halving no preço de tela do Bitcoin. E isso tem acontecido? Mais ou menos tem, né? Mas será que vai acontecer para sempre? Assim, a gente tem garantia de que a cada halving, eventualmente, o preço de tela vai dobrar para atender esse anseio, essa necessidade, sendo que o halving vai diminuindo cada vez mais e uma hora o halving vai parar de vez, não vai ter mais Bitcoin novo? Então, assim, se você faz essa pergunta, cara, para 30 bitcoiners diferentes, você pode ter 30 respostas diferentes. Não existe hoje um consenso do mundo cripto, um consenso estabelecido de como o Bitcoin vai se sustentar ao longo do tempo. Uns acham que a taxa vai pagar, que vai dar para tirar da taxa, porque a Lightning Network vai gerar demanda. Outros acham que vai haver incentivo econômico para os mineradores. Então, por exemplo, uma Binance poderia pagar para os mineradores continuarem minerando. Outros acham, inclusive, que a política monetária do Bitcoin pode ser modificada, que a gente pode quebrar a regra dos 21 milhões de Bitcoin. Isso chama-se emissão de cauda, tá? E a Monero fez isso, por exemplo. A Monero, para ela não falir, ela continuou a imprimir mais Monero, que não poderia, mudou a política monetária. Na minha visão, tá? Eu estimo que daqui a 4 ou 5 halvings, que dá aí 16 ou 20 anos, a gente vai ter que ver como que Bitcoin vai se resolver. E não me surpreenderia, cara, se daqui a 4 ou 5 halvings houvesse um hard fork no Bitcoin e surgisse uma versão do Bitcoin que oferecesse emissão de cauda, que continuasse imprimindo Bitcoins. Não vai imprimir, cara, tipo uma inflação de 100%, sacou? Mas você vai continuar imprimindo para os mineradores terem o salário que eles precisam, entendeu? E aí a comunidade vai ter que escolher qual que é o Bitcoin certo, entendeu? A gente viu isso no passado, quando teve Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Esses forks aconteceram, uma parte da galera achou que esses Bitcoins novos eram o futuro, eles estavam errados, e esses Bitcoins hoje não valem nada de verdade, né? E a gente pode ver um hard fork novo daqui a algum tempo, quando essa política econômica ficar muito difícil de se autossustentar. Ou isso, ou o Bitcoin vai multiplicar, sei lá, vai bater $1 milhão do Bitcoin. O que eu acho difícil, cara, acontecer, porque se você projeta o preço de tela do Bitcoin em escala logarítmica, ele está desenhando uma assíntota, né? Quase como se ele faz uma curva, eu vou fazer aqui, ele faz uma curva, na câmera, e aí ele vai estabilizando essa curva. Isso parece que atende à lei dos retornos diminutos, tá? Que é uma teoria que fala que qualquer solução que função econômica, ela vai ter um ganho e vai chegar uma hora que, se ela não se modificar radicalmente, ela não vai conseguir entregar novos ganhos. Então, para o Bitcoin fugir dessa aparente lei dos retornos diminutos, alguma coisa vai ter que acontecer.
Pode ser, por exemplo, uma adoção em massa, tá? Uma Pode ser, de repente, o dólar quebra. E aí pode ser, mas pode ser que não. Então, eu acho nebuloso, sabe, o cenário para o Bitcoin. Acho que seria o ideal, tá? Eu acho que essa narrativa de um Bitcoin com um preço estável, como de uma boa commodity, uma commodity que serve como reserva de valor, é mais interessante do que a história de conto de fadas que um Bitcoin que vai ficar dobrando de valor para sempre. Entendeu? Acho muito mais sensato e muito mais prático para o que você quer, que é uma economia estável. Entendeu? Só que para isso, o halving tem que mudar. Porque se o preço vai ficar estabilizado, então eu não posso cortar o salário dos operadores da rede pela metade a cada 4 anos, entendeu? Então olha como essas narrativas elas entram em conflito umas com as outras. Uma hora você quer, não, caralho, eu quero Bitcoin como meio de pagamento, só que aí ele quebra como reserva de valor. Ah, não, mas então eu quero Bitcoin como reserva de valor, mas aí ele quebra como segurança econômica. Então, a gente precisa de uma narrativa unificada, de um consenso do mundo cripto sobre o propósito do Bitcoin e os ajustes que são necessários para que ele prospere nesse propósito. E eu acho que hoje tem essas pontas soltas que não fecha o que é necessário para que daqui a 20 anos você veja o Bitcoin premiado numa narrativa e efetivado dentro da vida das pessoas, entendeu?